Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o João da Info, sou produtor de conteúdo dos universos das apostas e quase todos os dias estou fazendo aqui o conteúdo à base de abertura de banca, mostrar um pouco as movimentações, análises, tips e informações e contando sempre e agradecendo sempre o prestígio de todo mundo que deixa o like, que comenta, que faz parte da comunidade. Estou sempre procurando responder vocês, beleza? Não tenho a vinheta ainda, estou rodando por aqui. Tem que completar o perfil a partir de primeiro, eu sei, calma, minha casinha. Calma. E o que eu queria comentar com vocês aqui é sobre a rodada de domingo. O conteúdo vai ser produzido para domingo e para segunda-feira, tá? Que tem mais jogos. A rodada de domingo e segunda, rodada desmembrada da Premier League. Sim, a loucura de se jogar o futebol 48 horas depois, tá? O Liverpool, por exemplo, vocês lembram que o Liverpool estava virando um jogo contra o Leicester ontem, para quem está assistindo esse vídeo no sábado. Domingo, o time está voltando a campo fora de casa para enfrentar o West Ham, que é um time que se defende bem. Tá? Um time que não gosta muito da bola, é um time que talvez encontre alguns aspectos que sejam mais difíceis de jogo para o Liverpool, sim. Esse é só um exemplo do que vem por aí. O porquê que eu estou falando isso para vocês? Porque muito disso que vocês acompanharam do Boxing Day, tá? Essa loucura de jogos desencaixando, os padrões não se correspondendo e tal, vem muito disso, da necessidade de você mover peças do seu elenco, de você que ter que trabalhar com resistência física dos seus jogadores. Mas é estranho, foi estranho, porque no dia do Boxing Day, ele costuma ser sim um dia muito over, né? E foi super under. E as rodadas seguintes, que o padrão costuma ser alterado muito. Mas o próprio Liverpool tentou, através do Soboslai, bancar o Soboslai, não colocar o Luiz Dias e sim o Darwin Nunes, rodar um pouco do elenco para suportar esse Boxing Day. O Soboslai foi lá, entrou no segundo tempo e tomou a cartão amarelo, está suspenso. Um dos jogadores mais importantes para o Liverpool no que diz respeito de marcação-pressão. A chave importantíssima que ele estava guardando ali para o jogo contra o West Ham, tomou o cartão, tá fora, tá? Então, vamos lá. Só com esse prefácio dizer para vocês que eu tô com muita dificuldade olhar para os jogos da Premier League e falar, vou pegar isso, aquilo, igual bala jujuba, como eu costumo fazer, tá? Os jogos do Manchester City, vocês sabem que um time que em 12 jogos venceu um, eu não pego nada a favor, tá? Embora ache esse jogo aqui bastante agitado, tanto que ele entrou no over 2,5 do bingo, tá? No bingo que foi fornecido em minhas redes sociais, mais especificamente no Telegram, entra o over 2,5 do jogo do Manchester City com o Leicester. Um jogo que eu acho que sim, um cenário de over, um cenário de ambos está quase sempre encaixando no Manchester City, um jogo legal. Tá aqui para vocês terem uma ideia do que vem por aí. O Manchester City e o Leicester com as formações, o Manchester City com os tradicionais desfalques, né? Rodri, Oscar Bob, Stones, Rubem Dias, Walker como dúvida, o Ederson também como dúvida, e o Leicester com alguns desfalques, o Vardy aqui tentando retornar, mas provavelmente não jogue, tá ok? Manchester City e Leicester, um jogo que eu acho legal vocês explorarem de repente gol no HT, que é o primeiro tempo, com gol no segundo tempo, uma junção de alguns elementos, mas procurar ainda evitar o Manchester City diante desse cenário de uma vitória apenas em 2 jogos. 12 jogos, corrigindo. Tottenham e o Wolverhampton, aqui também eu tenho uma dificuldade gigantesca de encontrar uma tip. Tá? Primeiro porque, jogo legal para 1,5 para alguma coisa, para se unir. Só que, cara, 1,5 de 1,11. Ambos marcam de 1,40, ambos marcam over 2,5 de 1,22. Por quê? Porque é o Tottenham. Só que o Tottenham veio de 1-0 contra o Nottingham. O time está extremamente desgastado por conta do excesso de desfalques em jogos muito duros. E eu acho que tem um agravante aí. O Vitor Pereira demonstrou para mim uma vontade excessiva de se defender. O novo treinador do Wolverhampton. Então ele ganha o primeiro jogo dele na estreia contra o Leicester, dando 8 chutes. E contra o Manchester United ele não cumpre linha de finalização, ele não chuta nem com um homem a mais em campo, ele ganha com gol ofensivo. Ele me mostrou claramente uma vontade de se defender. Então esse tipo de jogo para pegar 1,5 pré de 1,11, nada indicado, até que ele não saia um gol rápido.
Quando ele sai um gol rápido nesse jogo, aí sim passa a ser linhas de over de valor, tá? Imagino eu, penso eu, e essa é a minha pré-análise. Fora isso, acho que a movimentação que faria mais sentido para quem gosta de mercado de finalizações é pegar finalizações do Tottenham a favor do Tottenham, com escanteios de Tottenham HT, mas os escanteios também, quando vem com uma linha de 11,5 assim, eu já sei que o mercado acertou. Tá? Quando ele vem com esse 11,5 aqui, eu já olho para ele e falo, cara, o mercado acertou, eu estou diante de tudo que é odd justa, e aí passa a ser você arriscar o seu capital em cenário sem valor. Tá? Então, eu acho que eu incluiria um bingo de ambos marcam aqui por uma tendência, mas eu insisto, galera, e nem vou incluir, tá? E ele nem entrou no meu bingo de pré. Tá? Eu volto a insistir que o Vitor Pereira ele está me demonstrando uma clara vontade, uma excitação por se defender. E tem me irritado isso. Tá? Fulham e Bournemouth. Fulham que venceu o Chelsea. O Fulham que é um time muito bom, tá? Esses dois times são times medianos bons. Medianos bons. E aqui eu acho que se você tivesse que pegar o over 1,5, pegaria com mais 3 do Fulham. E eu montei o bilhete em cima disso. O over 1,5 do jogo do Manchester City. Eu não montei isso aí, meus amigos? Eu montei aqui em algum lugar, ó. Não, eu só parei aqui, ó. Over 1,5 no jogo do Manchester City com over 6,5 cantos, tá? E o over 1,5 com mais 3 do Bournemouth. Eu fiz uma tip pré juntando dois cenários desses jogos que me agradam, tá ok? Fulham e Bournemouth. O Bournemouth não tem o Cliver, né? É uma figura interessante para esse time, mas enquanto tiver o C meio, eu acho que não muda muito o padrão. Tá? Time que tem jogado muito bem fora de casa também. E o Fulham, vocês viram essa loucura aí? É um time que faz gol em todos os jogos fora de casa na Premier League. Conseguiu virar um jogo contra o Chelsea, mas para isso acho que teve que se esgotar fisicamente. Como não tem muito elenco também, né? E o Kenny Tete aí tá fora, eu não vejo, eu vejo como confortável um mais 3 saindo gol, só que reda até no 2-0. Beleza, gente? Mas é muita exposição. Everton e Nottingham. Reparem numa coisa. Esse jogo, até arrepia falar isso em Premier League, né? Esse jogo é bastante under, como qualquer jogo do Everton, tá? O Everton ele conseguiu fazer jogo de under 2,5 contra o Chelsea, contra o City e contra o Arsenal. Chelsea 0-0, Arsenal 0-0 e City 1-1. Tá? Então, não à toa, o mercado botou um over 1,5 de 1,45. Nada é indicado somente por ser um over 1,5 de 1,45, ainda mais por ser na casa do. O Nottingham é um time que gosta muito de contra-ataque. Cara, sinceramente, eu não consigo ver aí quem é que tá afim de atacar. Me responde você. Quem que tá afim de atacar? Os dois times se o Everton, para mim, não encaixa nem contra-ataque, nem tem força de contra-ataque, tá? Não vejo um time muito bom. O Nottingham tem contra-ataque muito bom, tá? Principalmente com o Elanga e o gol contra o Tottenham sai assim. Agora, quem tá afim aí, meu amigo? O que vocês vão fazer? Num estádio que corre vento, que não tem nem sentido o vento daquele lugar, a bola não tem nenhuma direção natural, jogos ali nesse estádio já costumam ser, por natureza, extremamente under. Então, meus amigos, passem. É a dica do papai. Tá? Porque eu sei que o mercado é over, o mercado gosta de procurar alguma coisa em relação a gols, e o mercado odeia fazer um under 2,5 de 1,60, de um under 1,5. Então, para, corram desse jogo. Tá? O mesmo eu posso dizer aqui para vocês, já emendando de Crystal Palace e Southampton. Já comentei com vocês que o Juric, o treinador do Southampton, que entrou agora, ele fez o primeiro jogo dele de 0-0 e o segundo de 1-0, tá? De derrota. Ele é isso. Ele é a escola under do futebol. É a essência. É um suco do under. Nem bola muito ele quer, apesar de ter um jogo mais estruturado com posse, troca de passes, ele não está muito afim disso não. Tá? Ele quer amarrar jogos para tentar ganhar em uma bola, para tentar sair da zona de rebaixamento, para tentar equilibrar um time que é ruim. Tá? Então, diante desse cenário, eu não estou afim de explorar esse jogo, meus amigos. Ambos marcam de 1,75, over 1,5 de 1,25, under 2,5 de 2,10. Cara, ainda acho
que o mercado está precificando um pouco o Southampton do passado. O Southampton super over, o Southampton da mamadeira. Não gosto desse jogo como apostador, tá ok? Já o West Ham e Liverpool, aqui tem um problema que é o que eu te falo sobre... só voltando aqui o Tottenham e o Wolverhampton. Cara, me parece ser uma chuva de desfalques esse jogo. Dá uma olhadinha aqui no que você tem no cenário de out, tá? O Tottenham já tradicionais desfalques, tá? E a dúvida do Draguzinho. E agora essa cambada de desfalques aí também do Wolverhampton. É muita coisa para você colocar num pote de padrão e perceber que ele está alterado, tá? Dois times com muitos desfalques é muito complicado. Eu sempre olho para isso também no cenário do futebol, tá? West Ham e Liverpool, como eu comentei, o Szoboszlai conseguiu ficar fora de um jogo que ele estava sendo poupado para jogar, porque o Liverpool ia precisar marcação, pressão, tá? Só que o Liverpool é um time que é bem melhor encaixado do que o West Ham, né? Tanto que o West Ham está lá embaixo da tabela, um time que está muito mal, começo de temporada calamitoso, eu botava muita fé por conta dos investimentos, mas não encaixou. Tá, o Paquetá parece meio desnorteado mesmo, o Fulkurk precisava de um time de posse, um time que joga a bola para ele fazer gol. Apesar de ele fazer um bom trabalho de pivô, não tá legal. Esse Kudus aqui, o Kudus está entrando bem, o chute dele de fora da área sempre. Mas também porque o time está com um pouco recurso ofensivo. E o Liverpool claramente vai tentar fazer a marcação-pressão deles, embora não tenha o Szoboszlai, tá? Tirar o adversário da zona de conforto o tempo inteiro. E é uma marcação-impressão que quase que não cede, tá? Tum, 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 que vai tentar encaixar contra um time que já tem pouca posse, não quer a bola muito não. E tentar botar aqui, ó, Jota, quem sabe? Luiz Dias não vai jogar, meus amigos, de novo? Luiz Dias seria uma bela opção. O prediction aqui deles foi 3-1. Eu gosto do ambas desse jogo, tá? Eu gosto do ambas desse jogo do Liverpool. Favoritos assim tão grandes em casa, eu costumo olhar para essa odd já imediatamente e falar ambos, tá? 1,57 teria que ser 1,61, mas eu acho que isso aqui bate, tá? Eu tenho uma tendência de olhar para um tipo de odd desse para o favorito e falar ambos, tá ok? Ainda mais em Premier League. Mas é um jogo com uma movimentação pré de over 1,5 DC indicada, de padrãozinho e de quem entrou no meu combo aqui de over 1,5 DC, tá? Junto com o over 2,5 do Leicester e os jogos do dia 30 aqui do Ipswich e do Brighton. Jogos do dia 30 nós falaremos no conteúdo de amanhã, tá ok? Vamos para o Calcio, futebol italiano. El Calcio, que está em andamento aqui, Lazio e Atalanta, suponho que 0-0, né? 0-0, joguinho roxo. Napoli e Venezia. Entra no meu radar o over 1,5 do Napoli, tá? Para bingo, tanto que eu botei. Over 1,5 gols do Napoli. Quem sabe e conhece bem esse tipo do time do Venezia, o Venezia toma esses 2 gols quase que sempre, tá ok? É uma tendência muito forte desse time que se defende muito mal. Ele tomou um jogo de 2 gols da Juventus, e a Juventus é um time que tem um ataque muito ruim em termos de números. Ele tomou os 2 gols da Juventus e ele fez 2, né? Então falei assim, opa, olhei para isso e falei, quer saber, eu vou pegar o over 1,5 do Napoli sem pegar qualquer tipo de ML. Tá? E é uma aposta que eu costumo fazer. Quem lembra do meu conteúdo no jogo da Atalanta contra o Empoli, eu vou de over 1,5 da Atalanta, que é a mesma odd do ML. A Atalanta vence, mas por 3-2. O jogo no gol nos minutos finais, eu já tinha aposta batida. Venezia sofre esses 2 gols fora de casa. Olhar os últimos 5 jogos. Fora de casa, sofreu um jogo, tá? Fora de casa. Fora de casa sofreu contra o Parma, tá? Aí fora de casa ele não sofre contra a Inter. Esse jogo aqui foi um festival de gols perdidos da Inter, eu lembro, 9 escanteios. Eu vi. Ele sofre fora de casa contra o Monza e ele sofre fora de casa contra o Verona, sofre contra o Roma, tá? Sofre contra o Milan. Cara, por incrível que pareça, ele só não sofreu contra o melhor ataque da Inter. Por incrível que pareça, tá? Mas de uma certa forma até me conforta ele ter sofrido gols fora de casa, sempre esse mínimo de 2, para quase que sempre times que são bem piores do que a Inter. Tá ok? Agora o que eu queria chamar a atenção para vocês desse jogo, eu vou mostrar para vocês aqui uma análise que eu também acho muito importante para esse jogo. Tá? Principalmente que tem medo de over 2,5, 1,5 gol do Napoli, quem prefere pegar o ML. É um cenário que eu costumo usar.
para mim, tá? Para a divisão de stake. Esse jogo bate num perfil que eu gosto muito, que é o maior produtor de cantos da Itália como mandante, tá ok? Depois da Inter de Milão, claro que a Inter de Milão é uma máquina de cantos. 6,50 somente depois da Inter de Milão, contra o time que mais cede escanteios como visitante. Tá? 6,54, aqui 6,56 ao lado do Empoli, o time que mais cede no futebol italiano como visitante, além de fazer muito pouco. Como ele cede muito, e eu olhei para aquele dado de levar 2 gols de mínimo quase sempre, eu tenho aqui um pacote cheio do se defende mal, certo? Se defende mal. Muitas dificuldades defensivas e muito fácil de ser pressionado. Então, quem preferir aqui utilizar a opção de cantos em divisão de stake, esse jogo para mim casa num perfilzinho legal, tá ok? Então tá aqui como exemplo. Napoli vence, Napoli over 4,5 escanteios e Napoli mais de 1,5 cantos HT. Tá? Esse mais 1,5 cantos HT, acho que do Napoli vem com tranquilidade. Quem quiser explorar só os cantos sem o ML do Napoli, só os cantos com over goals, tá? Eu acho que são todos cenários interessantes. Às vezes, somente cantos em linhas esticadas, tá? Porque o cara confia no 0-0, num jogo mais amarrado da Itália, você tem muita possibilidade para ir dividindo a sua stake, tá? Eu não gosto de, ou eu faço escada, e a minha escada geralmente eu uso 2 unidades, tá? Então, o que eu faria? Uma unidade nos 6,5 cantos do Napoli, 0,25 no 7,5, 0,25 no 8,5, 0,25 no 9,5, mas pensando num cenário de jogo amarrado. O porquê que eu não fiz nesse jogo a escada? Porque nesse jogo eu não usei por 2 motivos. O primeiro que, pô, o 1-0, 2-0 do Napoli, eu acho que até sai com facilidade e não tem muito para que atacar, tá? E segundo, não tinham ótimas odds assim, tá? A escada ela me serve com um jogo de Copa, onde o Venezia tem 2-0 de vantagem, por exemplo, ou até 1-0 de vantagem, tá? E eu sei que vai se fechar, tá ok? Ou então um jogo em que eu sei que tem uma tendência de, depois do 1-0 fazer 2-0, depois do 2-0 fazer 3-0, depois do 3-0 fazer 4-0, depois do 5-0, que não é a característica do Antônio Conte. Tá ok? Então tá aí um pouco da explicação do que é a minha cabeça. Mas insisto, dividir stake nesse jogo com gols do Napoli de um lado e ML e cantos do outro, acho sim altamente recomendável. Beleza? Tanto que eu estou falando aqui para vocês numa boa. Sobre o Calcio, o campeonato italiano, Udinese Torino eu pulo, Juventus e Fiorentina. Vocês viram aqui, ai, 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 João, você mamou under 2,5 da Juventus contra o Monza, marmei. Foi 2-1 no HT, o under 2,5 e terminou 2-1. A Juventus, ela é o time under. Agora, até outro dia, e eu não sei se continua sendo, porque tomou 2 gols, se eu não me engano, no campeonato italiano, o time da Fiorentina era a melhor defesa. Tá? Então eu tenho aqui a Fiorentina com 13 gols sofridos e a Juventus com 13 gols sofridos. Eu tenho simplesmente o duelo das 2 melhores defesas do campeonato. Tá? 2 melhores defesas do campeonato e ataques bons. Tá? Só que convenhamos, a Juventus faz 28 gols e o Fiorentina faz 29. A Lazio faz 32, a Inter faz 45, a Atalanta 42. Tá? Isso sim são super ataques. O duelo de 2 melhores defesas do campeonato, eu não passo under 2,5 de 1,70. Eu. Se você passar, se você odeia under, se você não sei o que, é de cada um. Isso não são tips para você copiar. Isso são tips para você ver o que eu estou fazendo, concordar e discordar e trocar conhecimento comigo. Tá? Vocês me evoluem, isso é o fator principal. Tá ok? Muita gente odeia under e eu sou um cara que passo longe de odiar um belo de um under. Às vezes me dá até um certo tesão. Tá ok? Milan e Roma, out! Cara, como tá difícil confiar no Milan, velho. O Roma vem de um belíssimo jogo feito contra o Parma, mas o Parma é uma defesa toda mamada. Eu não tenho muito o que falar desse jogo. Over 1,5 de 1,30 em clássico italiano. Tá longe de eu pegar. Corram para as colinas.
tá ok? Meus amigos portugueses, eu gostaria muito que os senhores estivessem presentes aqui para falar um pouco comigo sobre esse clássico, que me parece nesse momento com odds justas. Com o Rubem Amorim, isso aqui seria menos 0,25, tá? Seria a odd 2 no Sporting, menos 0,25 de 1,70, tá? Ao meu ver. Sem o Rubem Amorim e na ordem crescente do Benfica, isso aqui me parece completamente injusto, porque vira um cenário de 0-0 com um desequilíbrio maior para o lado do visitante. Tá? Apesar de serem times de Lisboa, claro, vai ser jogado no estádio do Sporting, por isso é uma odd de favorito ligeiramente para o time do Sporting. Aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte: cartões sempre costumam sair. Tá? Não é à toa que eu tenho uma linha de 7,5 e não é à toa que eu posso adicionar o bingo com ambos dois cartões em um elemento de over goals. Tá? Acho que teria tranquilidade para fazer esse tipo de movimento. Tá? Segundo que ambas marcam, meus amigos portugueses. Eu estou gostando dessa odd para meia unidade, tá? Os meus amigos que enriquecem muito meu conteúdo, os portugueses, tá? Eles têm muito conhecimento, claro, por um domínio local muito maior do que o meu. Críticas sempre, quase sempre cirúrgicas que me fazem refletir. Tá ok? Então, fica aí um pouco do comentário, espaço aberto para vocês me falarem um pouco sobre esse ambas, sobre o duelo de cartões, sobre o que vocês acham desse 0-0 de linha, de handicap 0-0 ser justo ou não, de mercado sem favoritismo muito claro, né? O ligeiro favorito do Sporting, talvez algum aspecto de informações de escalações que vocês possam adicionar. É muito legal ter a participação de vocês. E um jogo extra, meus amigos, que eu vou deixar para vocês há um padrão na Premiership da Escócia. Eu tenho aqui para mim, meus amigos, a deliciosa tabela que me indica o líder do campeonato contra o lanterna. Ai, o Marmelo, ele tá torando na minha camiseta. Que delícia, meus amigos. É a pior defesa contra o melhor ataque. Não só isso, tá? É um time que em todos os jogos como mandante, em exceção a um, na Escócia, fez pelo menos 3 gols. Então, por exemplo, Motherwell, na última rodada 4-0, sendo que o Motherwell é meio de tabela, né? Aqui, ó, sexto lugar, exatamente um meio de tabela, com o mesmo número de vitórias do que derrotas, não é o Lanterna, tá? 4-0. Eu tenho, que mais eu estava falando? Eu estava falando sobre os jogos do Celtic em casa, tá? Padrãozão de goleada. Eu tenho um jogo de 4 gols, um jogo de 3 gols em final de Copa contra o Rangers, um jogo de 3 gols contra o Hibernian, um jogo de 5 gols contra o Ross County, tá? Aí aqui é Champions League, estou falando de campeonatos escoceses, ok? Campeonato escocês a gente volta ao Champions League, mesmo assim ele faz 3 contra o Leipzig. Campeonato escocês, Copa da Liga de Escócia, 6 gols contra o Aberdeen. Então eu tenho assim, claro, eu tenho um amigo, o Luan, nas apostas, um bom apostador, que ele fala muitas coisas sobre o mercado, ele gosta muito de explorar esse ambos aqui nos jogos do Chelsea, tá? Ele fala que tem muito valor de longo prazo. O meu ponto é, eu não discordo dele, tá? Longe disso. O meu ponto é, eu acho que aqui é 2,4, tá? Porque é o Lanterna. Eu olhei um pouco primeiro para o cenário desde que ele me falou e comecei a olhar e sim, falei, cara, realmente, se realmente isso aqui é odd 2, tá cheio de ambos marcam aqui. Mas contra o Lanterna eu acho um pouquinho exagerado. Então, seria mais prudente sim o over 2,5 gols. Só que eu chamo a atenção para vocês em duas apostas aqui, tá? A primeira é o menos 2,25 do Celtic, tá? Porque se ele ganha esse jogo somente por 2 gols, que eu acho que é o mínimo que ele vai fazer, você tem essa derrota de perder meia unidade, aqui nesse caso 250, tá? Mas o Asiático 2 tá 1,53. Eu preferi puxar um pouquinho a odd aqui, tá? Não gosto muito de trabalhar nessa odd. Preferia levar meu risco. Outra coisa que vocês podem tranquilamente, acho que para mim fazer nesse jogo, e eu sei que vocês gostam, é pegar esse ML com os cantos, tá? Pensando no Celtic aqui, ó. Mais 7,5 com mais de 3,5, 1,93. Você pode até tirar o 7,5, tá? 1,70.
pegar tranquilamente os cantos HT com a vitória do Celtic, pensando naquele massa inicial que demora um pouco para sair gol, e mesmo que saia o gol de 1-0 com 7 minutos, eu não vou reclamar. O Celtic não vai parar, eles não vão parar. Quem conhece o Campeonato Escocês e conhece esse tipo de jogo sabe que isso aqui não é fazer 1-0 e rodar a bolinha. Isso aqui é enfiar uma rola veiuda no meio de lanterna. Isso é enfiar a rola inteira no meio de lanterna. Tá? É isso que eles fazem nessa Escócia. É isso que eles fazem nessa Escócia. Isso não é guardiolismo, não é Arteta, não. Ninguém aí é comandado por Arteta, que faz 1-0 e fica assim, ó, jogando Cinderela e fica girando a bola, assim, ó, como se fosse 11 Cinderelas em campo. E toca a bola de lado, e o outro time não consegue nem ver a bola, e fica pulando. Aí as Cinderelas balando. Isso aqui, meu irmão, isso é Escócia dada, meu filho. Isso é Escócia dada. Tá bom? E nós vamos vingar aqui nessa Escócia, sem medo de ser feliz. Aqui o conteúdo é pautado pela coragem do apostador. Over 2,5 IML do Celtic. Portugal. Nós vamos partir para Portugal, minha querida Liga Portuguesa. Over 1,5 do meu querido jogo do Sporting com Benfica, com ambos 2 cartões, tá ok? No campeonato italiano, eu vou adicionar Cantos, 1-0 para lá, em Cantos com ML da minha gostosa Napoli, tá? Como é gostoso esse time do Conte. Ele vence e vence. Tá? Napoli 3,5 cantos com o ML dele. Vou pegar também, mas assim, muito tranquilinho, meus amigos. 3,5 solto aqui no jogo da Juventus. Tá? Underzinho brabo. Gostoso de se ver. City e Leicester. Eu vou pegar aqui o over 1,5, tá? Over 1,5 no jogo com os cantinhos do Guardiolinha. Os cantos do Guardiola, porque não confio em Guardiola para pegar algum elemento aqui que não seja canto, tá? 4,5, tá ok? E eu vou terminar na tela para vocês. Isso é pedra dada, meus amigos. Isso é uma pedra completamente dada. A cara arrasta o vídeo inteiro para pegar uma pedra batida. Agora, por favor, veja o conteúdo. Não vai estar na descrição. Não vai estar na descrição a pedra batida. O cara tem que acompanhar a linha de raciocínio. É isso. Porque senão eu vou doutrinar os seguidores a entrar num vídeo, pegar uma descrição, e apostar e ir embora, tá? Tomar leite quente. E eu não quero esse tipo de conteúdo. Eu quero a pessoa que vem aqui e dialogue, sabe? E fala, pô, que legal. Cara, esse cara tá surtado, olha que coisa horrível. Pode vir ali falar sem xingamento, sem respeito. Respeito, eu respeito vocês. Tá? Mas sem xingamento, vem, fala e tal, não sei o quê. Aí eu tomo head, meu amigo, eu já tomei mais de 1 milhão. A casca aqui é grossaça. Já tomei mais de 1 milhão. Mas não vem me xingar, o head faz parte. Mas a pedra está completamente batida. Beijos. Fui. Tá feito para vocês.